Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O assunto agora é Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, claro, comemorando a grande vitória sobre o Flamengo, mas tentando se recuperar na competição continental. 3 ausências no Equador, 2 novidades entre os relacionados. Time feminino na liderança do Campeonato Brasileiro A1. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa eu começar aqui com a grande vitória do Cruzeiro sobre o Real Brasília, hein? Cruzeiro na liderança isolada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Foram 2 gols da Marília e 1 da Gisele, o jogo fora de casa e o Cruzeiro abrindo 3 pontos de vantagem em relação à Ferroviária. O Cruzeiro na liderança, 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, campanha espetacular do time do técnico. E o Cruzeiro com 23 pontos, então, na liderança isolada do Brasileiro Feminino A1. O próximo compromisso será contra o Bahia, no dia 11 de maio, e o Cruzeiro buscando mais um resultado positivo, faltando aí 6 partidas para terminar a fase de classificação, e o Cruzeiro bem encaminhado para chegar na próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Vamos lá, porque depois da grande vitória sobre o Flamengo, o Cruzeiro, claro, comemorando ainda o grande resultado, a grande atuação, G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, mas virando a chavinha, porque agora o pensamento é na Copa Sul-Americana. A gente está nesta viagem também, enfrentamos aí uma longa maratona, Confins, Guarulhos, Bogotá, e daqui de Bogotá a gente vai para Quito, vamos chegar na madrugada em Quito. O Cruzeiro chega à noite, treina na terça-feira, nesta terça-feira em Quito, e fecha a preparação para o jogo quarta na cidade de Riobamba. De Quito até Riobamba, o Cruzeiro vai fazer o trajeto de ônibus, e na quarta-feira o jogo é então às 9h30 da noite, no horário de Belo Horizonte, 7h30 da noite no horário do Equador. O Mushuc Runa com 9 pontos, o Cruzeiro com 0, precisando dar uma resposta positiva. Tem novidades entre os relacionados, informação que a gente trouxe no centraldatoca.com.br. Juan Dineno e Murilo Hickman. O Hickman tinha ficado fora aí dos últimos jogos, volante que fez a estreia naquele duelo com o Palestino, reaparecendo na lista, e também o Juan Dineno. O Leonardo Jardim até explicou porque ele foi ausência diante da equipe do Flamengo, e o El Comandante voltando à lista dos relacionados. Vamos aguardar aí o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. A gente tem uma ideia, 3 ausências entre os relacionados para esse jogo diante da equipe do Mushuc Runa. Vamos lá, porque o Cruzeiro fez um comunicado oficial dizendo o seguinte: o Cruzeiro informa que os atletas Vidalba, Christian e Gabigol não estarão disponíveis para a partida contra o Mushuc Runa. O zagueiro Vidalba vem de uma grande minutagem nas últimas partidas, ele apresentou desgaste acentuado e terá priorizado a recuperação na Toca 2. O Christian, ele vai passar por uma pequena cirurgia ortodôntica e não estará disponível também na partida de quarta. E o Gabigol teve detectada uma mialgia nos músculos posteriores das coxas na partida contra o Vila Nova. Com isso, o atleta participou dos últimos treinamentos da partida contra o Flamengo, de acordo com o controle feito pela Comissão Técnica e Departamento de Performance e Saúde do clube. Nos próximos dias, será feito um trabalho individualizado com o atacante para a plena recuperação, visando a sequência das competições. Traduzindo, Samuel, alguém preocupa? Não. Todo mundo vai estar à disposição para o jogo de domingo diante da equipe do Sport lá na Ilha do Retiro, no Recife. O Sport que vem aí muito mal na Série A, demitiu Pepa e é o próximo adversário do Cruzeiro na competição, no nosso Brasileirão. Para quarta-feira, o Leonardo Jardim deve dar uma mesclada, mas ele quer que o Cruzeiro tenha uma boa atuação diante do Mushuc Runa, até para continuar neste momento especial que o Cruzeiro vem vivendo, né? De 3 vitórias seguidas, vitória sobre o Vasco, vitória
sobre o Vila Nova de Goiás, abrindo vantagem na terceira fase da Copa do Brasil, e a ótima vitória sobre o até então líder do Brasileiro, o Flamengo. Vamos seguir acompanhando. Nesta terça-feira, o time fecha a preparação e Leonardo Jardim define a equipe que joga em Riobamba. Paulo Azeredo tá com a gente. O Azeredo, que baita domingo viveu o torcedor do Cruzeiro, né? Estivemos em São Paulo acompanhando a decisão da Superliga Masculina de Vôlei e uma grande conquista, mais uma vez, do melhor projeto de voleibol de todos os tempos, que é o Sada Cruzeiro. E à noite, no Gigante da Pampulha, a vitória do time de futebol contra o melhor time do Brasil, né? Até então, o Flamengo liderando o campeonato, o melhor elenco com toda certeza, e o Cruzeiro fez uma baita partida contra o Flamengo, um baita jogo, e foi bastante superior, merecedor do resultado. Boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. E um detalhe, né? O Cruzeiro fez um baita jogo e não foi o Flamengo que não jogou, né? Foi o contrário, foi o Cruzeiro que jogou muito, né, Cirilo? Jogou muito, foi muito superior ao Flamengo. O Flamengo que já perdeu jogos este ano, mas sendo sempre o protagonista do jogo, buscando, amassando, mas ontem quem amassou foi o Cruzeiro e conseguiu uma vitória importantíssima, que pra muitos, até ouvi ontem a jornada esportiva, ao final, os jogadores falando, o Lucas Silva foi muito enfático nisso, é um jogo que pode ser aí divisor de águas do Cruzeiro na temporada. Piquetito também, nosso narrador, falava sobre isso depois, no final do jogo, que é agora brigar na parte de cima da tabela, e é o que o Cruzeiro vai mesmo brigar neste campeonato, pelo menos é o que tudo indica, viu, Cirilo? E o nosso querido Lucas Barbosa, aqui do itatiaesporte.com.br, levantou alguns dados muito legais de trazer aqui também. Quem não conferiu ainda no site da Itatiaia pode conferir por lá também todas as campanhas, esse início aí de brasileiro. Mas desde 2014, Cirilo, quando o Cruzeiro bateu campeão brasileiro, o Cruzeiro não tinha um início tão bom assim. O melhor havia sido em 23 com o Pepa, que depois acabou que o Cruzeiro brigou na parte de baixo da tabela. Em 7 rodadas, o Cruzeiro havia faturado 12 pontos e agora são 13 pontos e mais do que isso. Está a 3 do líder, que é o Palmeiras, e um campeonato que se desenha aí de muito equilíbrio. Então o Cruzeiro se apresentando muito bem neste início de campeonato brasileiro. E o time voou para o Equador na tarde de hoje, né? Com astral elevado, Cirilo. É uma situação um pouco delicada, ou bastante, eu diria, delicada do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, mas o torcedor, pelo que a gente vê no termômetro aí, perguntando, tá com este início avassalador de brasileiro, tá muito mais preocupado com o esporte lá em Recife do que com o Mushuc Runa lá em Riobamba. Mas o Jardim, ontem, na coletiva, falava: eu vou ao Equador não para passear, eu vou lá para vencer. Eu quero que o meu time vença o time do Mushuc Runa e vamos tocando a Copa Sul-Americana de maneira que acreditamos que poderemos vencer e continuar sonhando com a classificação, porque não depende mais só do Cruzeiro. Tem que vencer todos os jogos e torcer também por tropeços de adversários do grupo para conquistar sua classificação à próxima fase, Cirilo. Então, o time vai para o Equador, treina amanhã em Quito, chega hoje no finalzinho da noite por lá, treina amanhã em Quito, 12h30, horário de Brasília. Após o treinamento, pega o ônibus, vai para Riobamba e na quarta-feira, 9h30, tem o time do Mushuc Runa. E não terá 3 jogadores que nem viajaram, tá, Cirilo? O Gabigol, com uma mialgia nas 2 coxas, coisa que ele sentiu contra o Vila Nova, e aí explica um pouco, talvez, de ontem ter segurado tanto o Gabigol, né? Mas valeu a pena, porque ele entrou aos 43, bateu o pênalti aos 49, decidiu, fez o gol da vitória. Também o Vidalba, com muita minutagem, desgaste muscular, ficou aqui em BH, e o Christian, que vai passar por uma cirurgia ortodôntica e que também não será opção para este compromisso contra o Mushuc Runa. O time vai muito mexido, o Jardim já disse, mas vai para vencer. É isso, Azeredo. Quem tá no YouTube, inclusive, viu aí os melhores momentos. E nesse momento, o gol do Gabigol cobrando o pênalti no rebote, né? Ele faz o gol da vitória do Cruzeiro. Vamos colocar na tela as estatísticas do jogo que justificam o que nós estamos dizendo aqui, né? Que foi uma baita vitória do Cruzeiro, um baita resultado. O Cruzeiro foi bastante superior ao Flamengo e merecedor desse resultado no jogo que fechou o domingo de futebol aqui na Itatiaia. Olha só, você que está no YouTube tá vendo as estatísticas principais do jogo. 17-6 em finalizações, 11-4 em finalizações no gol, 3-1 em grandes chances, 11-4 em finalizações dentro da área, uma finalização do Cruzeiro na trave e nenhuma do Flamengo. Defesas do goleiro, Cássio fez 3, o Rossi fez 9.
Posse de bola, o Flamengo teve só isso como superior nas principais estatísticas, 59% a 41%. No geral, no segundo tempo, o Cruzeiro teve mais. Isso no geral, estatística do jogo. Estatísticas gerais do jogo. Nos escanteios 6-5 para o Cruzeiro e nos desarmes o Cruzeiro desarmou 23 vezes, o Flamengo 11. Os números falam sobre o jogo. E assim, poderia terminar empatado. E você disse há pouco, Edu, que a vitória do Cruzeiro tornou o placar do jogo justo. O Cruzeiro foi um dos primeiros times, ou talvez o primeiro, a superar, de fato, o Flamengo do Felipe Luiz, que perdeu pouquíssimas vezes, pensando no recorte geral do jogo. A vitória do Cruzeiro dá um importante recado ao futebol brasileiro, né? Ao campeonato brasileiro. O Cruzeiro foi ao Mineirão com 50 e tantas mil pessoas, venceu pela 4ª vez em 4 jogos como mandante. E esse quarto jogo foi justamente contra o Flamengo, com esse domínio que quem tá no YouTube aí tá vendo. É um gigantesco resultado, Panzi. É, por isso que meu primeiro comentário, eu não me apego apenas, entre aspas, à vitória. Eu me apego mais ao desempenho, cara. O Cruzeiro teve um desempenho que faz jus a essa vitória. O Cruzeiro foi melhor do que o Flamengo, porque às vezes você pega um adversário superior, você ganha o jogo ali numa bola, num contra-ataque, e não foi o caso. O Cruzeiro foi superior ao Flamengo, boa parte, a maior parte do jogo. O Cruzeiro mereceu vencer. Já destacamos aqui a parte coletiva, você trouxe os números, e eu queria trazer rapidamente alguns aspectos individuais, né? A melhora do lado direito do Cruzeiro, tendo Fagner e Christian, uma grande sacada e observação do treinador. A melhora do lado esquerdo do Cruzeiro, tendo Vidalba como zagueiro e a transferência do Wanderson para aquele lado, o que gerou inclusive a insatisfação do Dudu, mas que deu muito mais equilíbrio à equipe, outra grande sacada do treinador. E agora há pouco eu estava vendo ali uma pergunta em um canal de televisão. Com mais esse gol, o Gabigol merece ser titular? Pô, mas será que não entenderam ainda? Que não tem essa de ser titular ou não, que vai depender do adversário, vai depender da postura do adversário, do que o adversário vai te trazer de desconforto. Vai ter jogo que o Gabigol vai ser titular, vai ter jogo que o William vai jogar. Condição física também, né, Edu? Ele tava com mialgia nas coxas. Sim, com a condição física, mas é muito mais de característica, e o Jardim já cansou de explicar isso. Tem jogo que é com característica para ter o Gabigol e tem jogo que não vai ter. Então, cara, não tem porquê a gente, mesmo o treinador a cada coletivo explicando, desenhando, a gente ficar exigindo que jogador A, B ou C seja titular. Vamos dar um pouquinho mais de crédito ao técnico do Cruzeiro, que está fazendo esse time evoluir. A evolução ela é visível, o Cruzeiro tem tido desempenho acima de tudo com as escolhas do treinador. Então sejamos menos exigentes com algo que está escancarado na nossa cara. Vamos fechar as notícias do Cruzeiro, Paulo Azeredo. Mais duas rapidinhas aqui. A fase não é boa só no masculino, não. No feminino também, viu, Cirilo? Venceu hoje o Real Brasília 3-0 e é o novo líder do Campeonato Brasileiro Feminino, Cruzeiro. 3 pontos à frente da Ferroviária, que tropeçou na rodada contra o Flamengo. Então tá de parabéns aí a Marília, que marcou 2 gols, e também a Gisele, o Cruzeiro voando também no futebol feminino. E mais uma que veio de São Paulo, Cirilo. Recebeu uma informação hoje. A gente vai apurar com mais detalhes na sequência aqui na programação da Itatiaia, mas Lucas Ferreira, 19 anos, tem se destacado no São Paulo, tem clubes da Europa de olho no garoto, e o São Paulo tá doido para renovar com o jogador, porque a multa pro mercado interno, ela não é tão alta não, e o Cruzeiro estaria de olho nesse atacante de lado de campo, é um pontinha esperto, rápido do São Paulo, da base do São Paulo, então pode pintar, quem sabe, na janela do meio do ano, o Cruzeiro de olho no Lucas Ferreira e o São Paulo querendo renovar. O Cruzeiro venceu o Flamengo. Vou trazer os comentaristas pra roda, o Ale Oliveira e o Alexandre Simões, mas antes uma imagem pra você do YouTube e eu descrevo pra você do rádio a imagem do pós-jogo, hein? A imagem que tá rodando no Brasil. O Leonardo Jardim deu um longo abraço no Gabigol. Olha aí o abraço do Jardim e do Gabigol. O Jardim falou pra ele, você vai entrar, vai ter uma chance, tem que fazer. Você vai ter uma chance, tem que fazer. Olha o abraço. Isso tem uma simbologia muito grande, né? Primeiro o profissionalismo do Gabigol. Entrou nos minutos finais, chamou a resposta. Podia falar, eu não vou bater isso aqui não. Vai sobrar essa bomba pra mim? Não, foi lá, bateu, errou. Mas pegou o rebote e fez o gol. Olha aí um abraço do Jardim com o Gabigol pra você do rádio. Uma imagem que eu descrevo simbólica. Grande abraço do Gabigol e também do Leonardo Jardim. Ale Oliveira, 12:18. Aliás, antes de falarmos aqui do Jardim, uma informação de agora em primeira mão, hein? O atacante do América, o Miguelito, que foi preso lá no Paraná ontem, uma denúncia de racismo,
acaba de ser liberado. Daqui a pouquinho nós vamos explicar a história toda. Fabrício Calazans vai trazer a informação do que aconteceu lá em Ponta Grossa. O América perdeu pro Operário. Miguelito foi preso, passou a noite na cadeia. O boliviano do América, o jovem atacante do Coelho, acaba de ser liberado e está voltando a Belo Horizonte. O boliviano Miguelito é a informação em primeira mão na Itatiaia. Mas voltemos a falar do Cruzeiro. Bora falar da vitória do Cruzeiro. Ale, você comentou o jogo. Olha, mas foi um jogaço. Um jogaço. E não me venha com o papo. Ah, mas o Flamengo tá mal. Ai, mas o Flamengo errou. Ai, mas o Felipe Luiz não sei o quê. Nada disso, hein? Não vem diminuir a vitória do Cruzeiro, não. Cruzeiro jogou muita bola. Já tô vendo gente, viu, Ale, no Rio de Janeiro. Ah, mas o Flamengo também, né? Ah, mas o Flamengo... Não. O Cruzeiro jogou muita bola. Foi um jogaço do Cruzeiro. E o que você destaca de Cruzeiro 2, Flamengo 1, Ale Oliveira? Pô, se o Flamengo tá mal, você imagina eu, hein? O Flamengo tava invicto como visitante na temporada. Foi a primeira derrota fora de casa do Felipe Luiz, invicto no Campeonato Brasileiro. Só perdeu pro Córdoba até então, nas últimas 23 partidas que disputou. Você imagina o Flamengo mal, que em termos de desfalque, se a gente for comparar, tava menos desfalcado do que o Cruzeiro, né? Porque Plata e Vinha são titulares desse time, né? Em compensação, o Cruzeiro já não tem há algum tempo João Marcelo e Mateuzinho. Cara, eu tô ainda meio que embriagado de tanto bom futebol que a gente viu ontem no Mineirão, um show da torcida, realmente um casamento nesse momento perfeito entre o torcedor e o time, que se entrega demais, que é muito intenso, que marca muito e que tem muita personalidade para jogar. Coletivamente, uma partida maravilhosa do Cruzeiro. Individualmente, alguns jogadores excepcionais. Ninguém no Cruzeiro jogou mal. Pelo contrário, todo mundo jogou bem. Alguns foram, assim, excepcionais, né? Mas uma partida muito forte do Cruzeiro, que finalizou mais do que o Flamengo, inclusive. Fez o Rossi o principal jogador do representante carioca, e eu acho que essa vitória não serve só para os 3 pontos, não, serve para se firmar, para aumentar ainda mais a confiança dos jogadores, da torcida e principalmente da comissão técnica. E acho que a grande virada de chave foi realmente quando o Pedrinho deu a carta branca ali pro Leonardo Jardim para ele fazer as modificações. Hoje eu vejo nesse grupo aí do Cruzeiro todo mundo rezando na cartilha do Portuga. Todo mundo, você pode ver. Um ou outro pode jogar um pouco mais, é verdade. Eu acho que a gente pode analisar sobre esse aspecto, mas todo mundo marcando, correndo, se dando, se entregando. E isso é muito mérito do Léo Jardim. E eu vou te falar, o Cruzeiro, que o treinador já adiantou que vai levar a Sul-Americana como der. Vai estar muito saudável para as duas competições principais, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vitória magnífica do Cruzeiro ontem no Mineirão, viu, Tiagão? Olha aí na tela pra você do YouTube os melhores momentos. Você do rádio, né? Já reviveu aí esse gol do Cruzeiro com o Gabriel Barbosa. Agora, ô Simões, eu tenho a impressão que alguns jogadores no Cruzeiro, tipo Christian, Romero, Lucas Silva, diria aquele outro que eles têm 4 pulmões. Ô, esses caras estão correndo demais, Simões. Que correria do time do Cruzeiro, que intensidade, que entrega dessa turma do Cruzeiro, Simões. Ô, Thiago, é impressionante. E o que impressionou mais é que num determinado momento do segundo tempo, a impressão era de que o Cruzeiro estava baixando a guarda, fisicamente. Só que aí, o time renasceu. Tá? E a partir das mudanças do Felipe Luiz, né? Isso foi ficando mais evidente. Agora, o que mais me impressiona, Thiago, e aí eu acho que mostra o tamanho dessa vitória do Cruzeiro e dessa atuação, são 38 jogos do Felipe Luiz no comando do Flamengo desde o ano passado. Foi a 3ª derrota só dele. A primeira fora de casa, como o Ale destacou. Sabe quais foram os números das outras 2 derrotas do Flamengo? O Flamengo contra o Fluminense, ele finalizou 20 vezes contra 11 do adversário. Perdeu de 2-1 ano passado. O Flamengo esse ano contra o Central Córdoba, ele finalizou 19 vezes contra 8 do adversário. O Flamengo ontem contra o Cruzeiro, ele finalizou 6 vezes contra 17 do adversário. Sendo que dentro da área o Cruzeiro finalizou 11 vezes e o Flamengo 4. Isso indica, tá, que não foi o Flamengo que perdeu para o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Flamengo. Ganhou jogando bem,
ganhou jogando melhor. E aí a gente precisa dar todos os méritos, não só aos jogadores, como ao Leonardo Jardim também, porque antes da jornada de ontem, e não vai nenhuma crítica, muito pelo contrário, uma constatação do tamanho do que esse time do Cruzeiro fez, né? A gente fazia uma questão, o Ale perguntava, qual desses 11 do Cruzeiro seria titular no Flamengo? E a gente não conseguia achar nenhum. Conseguia, Thiago? Não acho. No mano a mano. Lembrar que é um esporte coletivo, né, Simões? Coletivo. Por isso o futebol é o que é. Cara, o que o Romero, o Christian, o Lucas Silva jogaram, Matheus Pereira, os laterais do Cruzeiro, a zaga, Fabrício Bruno e Vidalba, o Cássio, foi o Cássio. E isso dá uma felicidade enorme pra gente, porque os últimos jogos do Cássio têm sido muito bons. Foi decisivo contra o Vasco, ontem fez 2 ou 3 defesas espetaculares. O Caio Jorge joga bola demais. O Wanderson entregou muito, a turma que entrou, o pênalti foi uma jogada do Bolacci pro Eduardo e cobrado pelo Gabigol, os 3 caras que entraram. Então, quer dizer, é uma vitória pra mudar o Cruzeiro de patamar. Pode ter a certeza, desde ontem, 8h30 da noite, todo mundo olha pro Cruzeiro de uma forma diferente. O Flamengo poupou time para encarar o Cruzeiro no Mineirão, porque no meio da semana agora tem um jogo duríssimo de Libertadores e que ele não pode perder, tá? De Sul-Americana. Não, de Libertadores. Flamengo. E o Cruzeiro de Sul-Americana. Não, o Cruzeiro vai poupar na Sul-Americana. Mas tem que ganhar também, Simões. Agora embalou. Sei, mas eu acho que tem que poupar porque o jogo do Sport ganhou muita importância o de domingo. Mas o Flamengo poupou time pra vir jogar contra o Cruzeiro. O Cruzeiro usou todo mundo no meio da semana e o Cruzeiro foi mais time do que o Flamengo. Taticamente, foi mais time que o Flamengo. Fisicamente, é uma vitória para mudar o Cruzeiro de patamar. Pode ter a certeza. Todo mundo agora vai encarar o Cruzeiro de uma maneira diferente. Porque foi uma das maiores exibições do Cruzeiro nos últimos tempos no Mineirão, sem dúvida nenhuma. O Cruzeiro venceu o Flamengo. O Flamengo não perdeu pro Cruzeiro. É isso. Ô, Mengão, pode chorar, hein, Mengão? Não aguentou não. O Cruzeiro passou o carro em cima do Flamengo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!